Boa noite a todos e a todas. A minha formação profissional é psicologia. Eu atuo como psicólogo clínico. E há uma coincidência que quando eu iniciei a minha vida como espírita kardecista, coincidiu também com o meu ingresso na universidade, no curso de psicologia. Então, são duas formações que estão caminhando juntas. E o tema da palestra de hoje, ela não é embasada apenas na doutrina, mas ela também é embasada na psicologia enquanto ciência. E também ela tem como um elo entre a psicologia, que eu vou trazer aqui hoje, e a doutrina espírita, a minha própria experiência enquanto profissional. Então, o tema da nossa reflexão de hoje à noite, eu peço permissão para colocar nesses termos, que eu gosto muito de trazer uma proposta para a gente refletir, né? Eu ainda não me considero numa posição de quem pode ensinar. Então, o nosso tema para a reflexão de hoje à noite é: qual é a relação entre a depressão e a mediunidade? São duas faculdades psicológicas, né, que parecem ser fáceis de serem compreendidas, que parecem estarem distantes uma das outras, né, a depressão e a mediunidade, mas que a experiência como psicólogo e como adepto dessa doutrina belíssima me faz acreditar que elas estão imbricadas, né, estão ali, tem uma relação muito íntima, né? Então, para ficar mais claro, a gente vai apresentar aqui algumas definições sobre o que possivelmente pode ser depressão, sobre o que possivelmente pode ser compreendido como mediunidade, né? E, por fim, refletirmos sobre qual é o papel da casa espírita diante de uma pessoa que pode chegar aqui acometida por uma depressão, como também por uma mediunidade aflorada, né? Então, o que é depressão? Pensando-a do ponto de vista de uma psicologia positivista, né? Uma psicologia que é descrente desse momento que nós estamos vivenciando, dessa energia positiva, dessa nossa convicção da vida além túmulo, dessa realidade que é os desencarnados se comunicarem conosco enquanto ainda estamos aqui encarnados, não é? O que é essa psicologia positivista que é descrente de todo esse fenômeno compreende como depressão? A depressão ela é tipificada por um código chamado DSM-5 como um transtorno de humor, né? E sendo um transtorno de humor, vai ter diversos sintomas pelas quais a gente pode compreendê-la, né? Irritabilidade, ansiedade, agressividade, insônia, ideação suicida. Então, essas são algumas características que uma pessoa que vivencia um processo de depressão pode apresentar. E a gente pode logo perguntar a priori: a depressão tem cura? A depressão tem cura? Ou é, de um ponto de vista metafísico, um buraco sem fundo? Quem cai nesse abismo nunca mais sai de lá. Tem cura, sim. Acha que tem, né? Alguns já disseram que acham que tem, né? Sim. A certeza, né? Isso. Tem cura, sim, né? Tanto do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia, como também do ponto de vista, claro, da doutrina espírita, não é? Mas a gente se pergunta, diante dessa convicção que alguns já manifestaram aqui, de que a depressão tem cura, e por que as pessoas continuam padecendo, né, desse transtorno do humor durante anos e anos a fio? E por que ela é tão recorrente na mesma pessoa? Porque é muito comum uma pessoa que é diagnosticada com um transtorno de depressão, quando ela se submete a toda um conjunto de recomendações terapêuticas, com o passar do tempo, recorrer à depressão. Todos aqueles sintomas retornarem e a pessoa perder a sua qualidade de vida. É uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco. Né? Mas para a gente definir algumas questões sobre a depressão, ainda do ponto de vista acadêmico, a depressão ela pode ser compreendida a priori a partir de 3 definições. Depressão endógena,
que é um tipo de depressão em que as causas elas estão mais vinculadas ao organismo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem uma certa sensibilidade à cafeína. Naturalmente, a cafeína vai estimular o cérebro a produzir em excesso um hormônio chamado adrenalina. E esse hormônio ele é responsável por aquele sentimento de hipertensão. Não tem quando a pessoa, por exemplo, supondo, eu venho aqui à Casa Espírita ministrar uma palestra hoje. Aí quando dá 8 horas da manhã, eu já estou preocupado com a hora que eu vou sair para chegar lá, para não me atrasar. Tem pessoas que são assim, né? Não é? Minha Nossa Senhora, daqui a pouco eu tenho que ir para a Casa Espírita. Aí você pergunta, mas afinal, que horas você tem que chegar lá? Não, eu tenho que chegar lá por volta de 7h30, né? O momento vai começar às 8 horas. 8 horas da manhã, tu já estás preocupado. Então, assim, é uma pessoa que ela já tem os sintomas da depressão consigo, né? Já está lá imbricado nela lá. A depressão exógena, que é um outro tipo de depressão, ela já é o oposto. É uma depressão causada por fatores externos. Também muito comum. Um cônjuge que perde a sua companheira, né? Então, esse processo de perda, vamos colocar entre aspas, né, que para nós as coisas não se dão dessa forma, mas pode ser um fator causal para uma depressão. A maneira como a pessoa vai lidar com o desencarne do seu esposo ou esposa pode culminar ali numa depressão. Então, é um tipo de depressão chamada endógena, fatores externos. E há uma outra depressão, que é muito pouco falada, tanto no meio acadêmico como também nas casas espíritas, que é uma depressão chamada depressão noogênica, que é uma depressão ocasionada pelo vazio existencial. Sabe aquelas pessoas que para ela nada faz sentido? E não é muito raro e não é muito difícil de encontrar. Por exemplo, a pessoa tem um bom trabalho, uma boa remuneração, tem uma família, tem casa própria, tem um bom carro. Aparentemente tem uma família que não lhe causa nenhum problema, mesmo assim ela é aquela pessoa triste, cabisbaixa, que sempre reclama que a vida dela é um tédio. Aqui já tem alguém, alguém já se identificou, né? Então, para as pessoas que se identificam com esse estilo de vida, existe uma possibilidade da pessoa vivenciar uma depressão noogênica, que é uma depressão decorrente do vazio existencial. São pessoas que não conseguem encontrar sentido para a sua vida. Aí a gente vai refletir agora uma depressão por influência espiritual. Essas definições que eu estou apresentando, vai chegar um momento que eu vou trazer alguns estudos de caso, já como fruto da minha atuação profissional e como pesquisador, que vocês vão começar a compreendê-las melhor. Uma depressão por influência espiritual. Por exemplo, no livro Depressão e Mediunidade, escrito por Avelar, que ele é psicólogo e adepto da doutrina espírita, ele vai relatar o caso da senhorita K. Ele relata da seguinte maneira. Certo dia, ele atendendo em seu consultório, chega uma moça por volta dos 25 anos e se queixa que se sente muito deprimida, sente muita fadiga muscular, sente um tédio profundo e reclama que nada faz sentido para ela mais. Quando ele começa a desenvolver o processo de anamnese, que é o que nós chamamos de uma entrevista inicial, a nossa intenção é tentar compreender o que traz o paciente ao consultório. Ela começa a descrever que tem um marido muito alegre, muito feliz. E o psicólogo, ele fica intrigado. Ora, se ela é feliz, se ela tem um marido que a faz se sentir feliz, por que ela chega ao meu consultório relatando que se sente deprimida, que a vida dela é um tédio? Então, ele pergunta para ela, até de forma intuitiva, né? Um psicólogo de base, um psicólogo espiritualista, ele é muito intuitivo. Ele pergunta para ela, mas você ultimamente frequentou algum ambiente que não costuma fazer parte daquela tua lista de lugares preferidos? Você andou na companhia de pessoas que você que não são costumeiras fazer parte do teu ciclo de amizade? Ela disse, olha, faz mais ou menos uns 2 anos que eu fui
a um barzinho com o meu marido e com os amigos do colega de trabalho dele. E quando eu cheguei lá, eu senti muita vontade de tomar vinho. Então, eu disse para o meu marido, eu queria tomar um pouco de vinho. E dali meu marido pediu logo uma garrafa e eu tomei aquela garrafa e pedi uma segunda. Ela disse, eu sei que eu nunca tomei tanto vinho na minha vida, como naquele dia. Licença. Bom, essa embriaguez, até mesmo lúdica, né, em que ela se divertiu, teve consequências. Por quê? Pensando do ponto de vista de uma psicologia positivista, materialista, que não reconhece a relação das pessoas encarnadas com as desencarnadas, isso é algo trivial. Trivial. Muitos psicólogos até recomendam, olha, você está sentindo tédio? Sai com teu esposo, vai no barzinho, tomar um vinho, um chopp, sabe? Vai dançar. Mas para nós é um contexto delicado, diferente, né? No processo terapêutico, o psicólogo, né, espírita, ele toma conhecimento que desde aquele dia em que ela foi para esse barzinho com o marido e os colegas de seu marido, um espírito desencarnado, vez ou outra, quando sente vontade de tomar vinho, vai procurá-la. Como ela não toma vinho costumeiramente, o que ele faz? Acaba sugando as energias espirituais dela. E aí ela entra num processo de adoecimento até culminar naturalmente numa depressão. Então nós já temos aí o primeiro relato. O relato, né, de uma pessoa que vivencia um processo de depressão em decorrência de uma relação espiritual, uma relação nociva. Não é? A terapêutica recomendada pelo psicólogo foi que ela procurasse uma casa espírita, que ele até indica uma, para ela fazer um tratamento espiritual. E felizmente houve uma reviravolta num quadro emocional dela, de tal forma que ela houve, vamos colocar entre aspas, uma cura para a sua depressão. Né? O mesmo autor, Avelar, ele vai ser mais enfático em trazer um outro estudo de caso em seu livro Depressão e Mediunidade, que é o caso da senhorita J. Vale a pena ressaltar que, quando se é profissional da área da saúde, a gente sempre gosta de usar abreviações ou pseudônimos para manter o sigilo, né, da identidade da pessoa, questão ética. Então, no caso da senhorita J, foi mais delicado. Ela era jovem, só tinha 19 anos de idade, filha de pais tradicionais, daqueles que quando o namorado vai na casa da filha, tem que ter hora para entrar e hora para sair, né? É uma pressão psicológica, né? Então, quando chega um certo ponto da vida, a pessoa naturalmente quer ter um pouco de liberdade, né? Ter autonomia, fazer as suas escolhas. E esse tipo de relação é delicada porque quando a pessoa é muito cerceada, ela acaba ficando com uma certa dificuldade de fazer as escolhas adequadas para a sua evolução pessoal, né? E aí qualquer pessoa que tenha um bom papo, que seja muito agradável, às vezes acaba seduzindo a pessoa para um caminho indevido. Foi o caso dessa moça. Ela estava de paquera com um jovem e eles combinaram, ela e esse jovem, juntamente com outras amigas e amigos, de fazer um acampamento. Naturalmente o pai não ia aceitar, né? Ela fazia um acampamento. Então ela mentiu para os pais, dizendo que iria para uma cidade em que residia uma tia e passaria um final de semana lá. Os pais concordaram. E nesse contexto, na verdade, enquanto os pais pensavam que ela estava na casa da tia, ela estava em um acampamento com essa paquera e os amigos dela. Mas infelizmente era um rapaz mal intencionado. Mais uma vez, ela vivenciou uma experiência com drogadição. Eles fizeram consumo de bebida alcoólica. E é interessante que essa moça J já tem uma especificidade. Quando ela se deparou com aquela festa em que tinha o consumo de bebidas alcoólicas, ela não sentiu vontade. Até mesmo porque era uma recomendação dos pais ela não fazer uso desse tipo de substância. No entanto, ela ouviu uma voz dizendo assim: beba só um pouquinho. Então ela, uma coisa, eu vou ouvir esta voz. Aí deu prosseguimento, foi se divertir. E chegando um dado momento, para quem não tem o hábito de consumir bebida alcoólica com regularidade, ela embriagou-se, né? E o rapaz mal intencionado
a levou para uma das tendas e chegando lá, por incrível que pareça, ele não foi seduzi-la na intenção de obter prazer sexual. Ele foi induzi-la ainda mais a consumir drogas. Então ele já tinha lá preparado um coquetel de drogas, dentre elas LSD. Misericórdia mesmo. E nesse contexto, como ela já estava sem autonomia, né, sem capacidade de resistir, foi feito a administração dessa droga, nessa moça. Por fim, ela relata para o psicólogo, né, na clínica, que quando recobrou a consciência, já era no amanhecer, um momento de voltar para casa. Mas ela disse que desde aquele dia, daquele acampamento, ela não teve mais paz. Ela iniciava o sono e com pouco tempo acordava. Ela relata assim: eu acordava com monstros falando ao meu ouvido: se mate, você é uma imbecil, você é um desobediente. Então ela começou com todo esse conjunto de sintomatologia. E daí isso repercutiu muito mal na vida dela. Ela tentou suicídio 7 vezes. A última vez ela atirou-se de uma ponte, de forma tal que ela teve uma fratura na bacia, nos 2 fêmurs, em que ela, nesse momento em que o psicólogo a atendia, ela estava designada pelos médicos que não iria mais andar. Existia essa possibilidade. Foi quando ela decidiu procurar, tardiamente, né, um apoio psicológico e espiritual. Bom, o que é que se passa nessa questão aí? Mais uma vez, o psicólogo recomenda que ela procure uma casa espírita, a qual ele indica. Naturalmente, ele a indica também um acompanhamento psiquiátrico, que como ela já estava num momento de depressão grave, quando a pessoa chega a um ponto deste, não tem como mais um psicólogo atuar sozinho. Ele precisa de um acompanhamento médico, né, para fazer uma terapêutica em parceria. Quando ele toma conhecimento do desenrolar da história, essa moça ela estava naquilo que nós costumamos chamar de uma obsessão por subjugação, em que um espírito intenta a todo custo matar a pessoa, né? Mas nesse caso, infelizmente, ele não conseguiu concluir o acompanhamento em decorrência que ela abandonou o processo, né? Mas fica aí já uma exortação, vamos colocar assim o termo, para as pessoas que costumam fazer uso de bebida alcoólica, né? A gente sabe muito bem que a doutrina espírita ela não atua numa perspectiva de dizer às pessoas faça isso ou não faça aquilo, né? Até hoje já tem 7 anos que eu vivencio os ensinamentos da doutrina espírita, mas eu nunca vi um palestrante dizer assim: não beba, não fume. Mas a recomendação é não fazer uso dessas drogas. Às vezes a gente quer fazer um uso social, mas acontece coisa desse caso, né? A dinâmica entre os encarnados e os desencarnados ela é muito mais delicada do que nós imaginamos, né? Bom, para que a gente não fique apenas nessa questão de relatos de casos difíceis, né, até mesmo de serem ouvidos, eu gostaria de relatar aqui um outro tipo de depressão que é a chamada depressão anímica. A depressão anímica ela tem uma característica interessante, que ela tem ausência de influência espiritual. É uma depressão em que são as próprias características da personalidade da pessoa que a influenciam a vivenciar um processo depressivo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma certa rigidez em relação ao que ela diz ser seu. Então, ela tende a entrar num processo de adoecimento se porventura ela perder aquilo que possivelmente é seu. Mais uma vez, voltando ao caso, por exemplo, de quando há um desencarne de um parente, né? Então, a gente costuma se referir ao quê? O meu filho, a minha filha, o meu pai, a minha mãe. Não é assim? Né? Meu, sempre meu. Pode observar, a gente fala isso até de forma inconsciente, né? Então, a gente precisa se trabalhar no sentido da gente não se apegar excessivamente às coisas, né? A gente tem que chamar aquilo que a psicologia costuma dizer de apego seguro, né? Você tem que se apegar de forma a cuidar, mas saber que em algum momento aquilo vai escapar da tua mão.
E esse é um movimento natural da vida. A gente não tem controle sobre as coisas, sobre os acontecimentos, sobre as pessoas. Não é? E por que eu relato esse tipo de depressão, a depressão anímica? Para a gente também não cair em um erro pedagógico, espiritual, de achar que tudo é influência de espíritos. Não é? Porque também é um outro extremo, né? Enquanto uma psicologia e uma psiquiatria materialista vão afirmar de forma categórica que o processo de depressão ele pode ter como uma causa uma dificuldade do organismo de produzir determinadas substâncias e neurotransmissores. Às vezes também eu percebo que no movimento espírita há um certo enaltecimento desses processos de relação entre espíritos desencarnados e os desencarnados e o que sobretudo estes podem fazer de maléficos a quem está encarnado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também de saber separar, né, uma coisa da outra. Não é fácil. Inclusive, a minha reflexão de hoje à noite é uma maturação de anos que eu venho, como eu falei, eu tenho duas formações que elas caminham juntos, né? A psicologia e a doutrina espírita. Então, tem momentos que eu fico pensando assim, me auto-questionando, será que isso é uma influência espiritual? Ou será que isso é uma questão minha, da minha personalidade, que eu ainda não trabalhei em psicoterapia, né? O que isso é, afinal, né? Se eu estou sentindo raiva, essa raiva que eu estou sentindo agora, é uma raiva propriamente minha ou é uma influência espiritual? Então, eu acho que é saudável a gente ficar se questionando nesse sentido, não é? E existe um outro tipo de depressão, que é a depressão chamada personímica. Essa depressão personímica, mais uma vez, ela tem ausência de influência espiritual. Essa depressão, ela comete as pessoas frágeis, as pessoas pouco resilientes. Resiliente é um termo muito utilizado na psicologia na atualidade. Uma pessoa resiliente é aquela pessoa que ela enfrenta muitas dificuldades, que ela sofre, mas ela se mantém de pé, né? Ela mantém a cabeça erguida, ela não deixa sua esperança se minar, né? Ela mantém o amor pela vida, ela mantém o amor pelas pessoas, né? Se ela é espírita kardecista, mas porventura o motor do carro bateu, né? A dificuldade financeira é muito grande, mas eu amo a minha doutrina, eu vou para casa espírita a pé, eu sei que eu vou caminhar uns 15 minutos, mas eu vou assim mesmo. É uma pessoa resiliente, não é? É uma pessoa que ela tem dificuldades de aceitar qualquer tipo de desculpa que a impeça de cumprir os objetivos que para ela faz sentido na vida, né? Bom, esses são alguns tipos de depressão. Se nós formos estudar isso de maneira esmiuçada, pode preparar um seminário de 5 horas, porque são 55 páginas só apenas no DSM-5, sem citar o DSM-11, que são 2 tipos de manuais que nós utilizamos para fazer psicodiagnóstico. Mas a proposta nossa aqui, hoje à noite, não é dar uma aula de psicologia, né? É preciso esclarecer os termos, mas a proposta é realmente fazer uma reflexão, né? Bom, aí, partindo para o outro termo importante para o nosso tema, o que é mediunidade? Né? O que é mediunidade? Lá no capítulo 14 do livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, no item 159, tem a seguinte afirmação sobre o que é mediunidade. Todo aquele que sente, num grau qualquer, as influências dos espíritos por esse fato, médium. Então, se nós formos pensar nessa perspectiva, raros são aqueles que não são médiuns, não é verdade? Porque, de uma forma ou de outra, nós somos sensíveis à influência que os espíritos podem nos proporcionar, não é? Seja de forma visual, seja de forma auditiva, não é? Seja sentindo, né, a energia. Então, de uma forma ou de outra, todos os que estamos aqui somos médiuns, não é? No entanto, Kardec ele é mais preciso a título de pedagogia, né? Todavia, ele vai afirmar, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva, não é? Então a gente pode distinguir o seguinte: aquela pessoa que tem uma tendência a ser médium e aquele que é médium propriamente dito, não é? Eu ainda adoro uma outra definição que eu já li
no livro Loucura e Obsessão, autoria de Filomeno Manuel de Miranda, que é um livro que eu recomendo demais, que tem muitos estudos de caso para quem quer compreender essa relação da dinâmica espiritual, né, ocasionando transtornos de ordem psicológica, inclusive a depressão. Ele vai afirmar o seguinte, inclusive Kardec já afirmou algo semelhante, que a mediunidade é uma faculdade psicológica. Pronto, cheguei aonde eu queria, aqui na nossa reflexão. Se ela é uma faculdade de ordem psicológica, então a gente pode trabalhá-la, não é? Para a nossa evolução pessoal. Então ela tem um bom proveito. Porque também esse é outro aspecto que eu considero muito comum nas casas espíritas. Quando se pensa em mediunidade, é sempre por um viés negativo, não é? Até mesmo quando a gente quer apresentar o tema, a gente está tendencioso e até mesmo condicionado, eu já fiz isso hoje, né? Sempre trazer estudos de caso que sempre tem uma relação negativa, né? Mas ela, como uma faculdade psicológica, ela naturalmente, se ela for bem trabalhada, ela está à disposição da evolução espiritual de quem a possui. E como perceber a mediunidade? Que é outra grande dificuldade, né? Eu não sei os que estão aqui presentes, os que possivelmente são médios, né? E suas diversas características, mas quando eu me iniciei na doutrina espírita, essa foi a primeira problemática que eu me deparei. Certamente muitos se deparam com ela, né? Eu lembro como hoje, a primeira vez que eu fui a uma casa espírita, eu não sabia nem o endereço dela. Pode parecer conversa de pescador e não de psicólogo, né? Mas eu estava vivenciando um processo de sofrimento grave. Eu estava sendo acompanhado por psicólogo, por psiquiatra. E naquele momento, esses acompanhamentos estavam apenas me mantendo dentro de um certo padrão de sofrimento, mas não conseguiam trazer resposta às quais eu tanto ansiava. Não estavam trazendo alívio para o processo de depressão que eu vivenciava naquele tempo. Então, falar desse tema, qual é a relação entre depressão e mediunidade, é falar um pouco de mim. E aí eu peço licença para me implicar nesse discurso, porque eu me deparei exatamente com essa grande dificuldade, acompanhado por dois profissionais, excelentes profissionais, mas materialistas, que desconheciam e desacreditavam dessa relação do homem encarnado com o homem desencarnado. E em um dado dia, eu, no meu carro, eu só escutei uma voz dizer assim, vá. Eu vou para onde? Eu pensei, eu vou para onde? Isso era uma terça-feira à tarde, para uma casa espírita em Campina Grande, em que tem um tratamento espiritual na terça-feira à tarde. Então eu fui, eu só escutava, vira à direita. Aí eu, vira à esquerda. E chegou uma hora que eu comecei a me recusar de virar à direita. E eu senti aquela força no meu braço, virando o volante. E eu virava o volante. E eu fui. Cheguei lá, casa espírita. Aí eu olhei assim. Onde é que eu vim parar, meu Deus? E eu muito cético, né? Porque naquele momento eu já estava no segundo ano do curso. Eu já estava matriculado no curso de psicologia, matriculado. Mas eu já vinha há 1 ano e meio sendo acompanhada por um profissional de psicologia. E já estava há uns 2 meses acompanhado por um psiquiatra. A coisa estava ficando tão séria que ela me encaminhou, né, para um profissional de psiquiatria. E eu disse, sabe uma coisa? Eu não sei como é que eu vim parar aqui, mas já que eu estou aqui, eu vou entrar. Na hora eu até pensei um termo que não é muito adequado, né? Eu vou entrar. Aí entrei. Né? Então nós tivemos para se molhar, né? Já estava bastante encharcado, né, de água. Entrei. A hora de entrar, fui muito bem acolhido, né, na conversa fraterna. De imediato já foi prescrito, né, um tratamento espiritual e algumas recomendações, como por exemplo, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, faça o Evangelho no lar, né, e venha todas as terças-feiras durante um mês para participar das palestras públicas e tomar o passe, né, a folioterapia. Assim eu segui a recomendação. No entanto, como eu bem falei, com pouco tempo eu iniciaram as primeiras aulas de psicologia. Aí eu logo me deparei com um discurso
científico materialista. Aí eu fiquei dividido entre aquilo que eu ouvi na sala de aula e aquilo que eu ouvia na casa espírita. Confesso que, a princípio, me senti seduzido pelo que eu ouvi em sala de aula. Então, apesar de eu permanecer frequentando a casa espírita, de fazendo as leituras, mas eu já fazia como uma pessoa crítica, sempre procurando ali um erro, foi o meu mal. Eu que estava evoluindo, estava encontrando um alívio para a minha alma e o meu sofrimento, comecei a desencaminhar no processo. E aí, meus queridos, a segunda parte vai ficar para as considerações finais, viu? Porque é delicada essa parte aí. Mas como é que a gente pode perceber a mediunidade do ponto de vista pedagógico? Lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, Kardec ele vai tipificar, né? Os médios de efeitos físicos, os sensitivos, os audientes, os falantes, os videntes, curadores, entre outros. Então, com o passar do tempo, nessa dinâmica, né, de estar dividido entre um discurso materialista e um discurso espiritual, eu resolvi estudar a obra de Kardec. Então eu entrei na biblioteca, fiquei lendo um por um, lendo os prefácios, até que eu levei para casa o Livro dos Médiuns. Aí eu encontrei a chave para aquilo que eu queria, uma explicação, né? Não, realmente, de acordo com o que eu sinto e com o que eu leio aqui, é muito coerente. Eu preciso me trabalhar. Eu preciso dar credibilidade a essa fonte de saber. Porque eu estou dando credibilidade àquela fonte materialista há anos e eu não estou evoluindo. E aí foi uma reviravolta. Então, aqui, até o presente momento, nós já temos uma problematização, né? Temos imperando no meio acadêmico uma psicologia materialista, uma psiquiatria também materialista, e em contrapartida nós encontramos na casa espírita uma explicação espiritual. E aí, o que fazer? Né? Qual o caminho a seguir? Permitam-me relatar um outro estudo de caso. Eu tenho um amigo que, por volta dos 19 anos de idade, ele não me descreveu bem as razões, ele não mais comunga da nossa doutrina. Foi vivenciar outras experiências espirituais em uma outra doutrina. Mas quando ele chega nessa outra doutrina, ele vai se descobrir como médium. E por coincidência, ele também vinha vivenciando algo muito mais grave do que uma depressão. É algo chamado de transtorno bipolar do humor. Muito mais difícil de lidar. O transtorno bipolar do humor é um transtorno em que as pessoas têm momentos que elas estão muito alegres, felizes, tudo está ótimo, maravilhoso. Tem momentos que elas estão muito cabisbaixas, muito tristes, elas estão infelizes, nada faz sentido. Então, são pessoas do extremo. E ele já vinha num processo terapêutico materialista, acompanhado por uma psicóloga cética, por um psiquiatra também cético, que dizia, o que você tem é um transtorno bipolar. No entanto, a partir da vivência e da formação já como médium daquela filosofia religiosa, ele se descobre, não, esses sintomas que eu tenho, eles, na verdade, não são meus. E daí ele começa a desenvolver a sua mediunidade em si. Chegou a um ponto que ele descreveu para mim, Alenilson, eu não mais necessitei do acompanhamento psicológico nem psiquiátrico. Hoje eu não faço uso de medicação nenhuma. Aí eu afirmei para ele, e se você fosse uma pessoa que se caracteriza como uma pessoa que tem um transtorno bipolar do humor, você nunca queria me relatar esse avanço tão significativo. Porque é algo neurológico. Então, até um certo ponto, tem-se uma melhoria, mas não uma cura como ele teve. Não é? Bom, chegando à segunda parte do meu relato de experiência, Alice, como foi a reviravolta na tua vida? A minha reviravolta foi quando eu passei a dar credibilidade à doutrina espírita. Quando eu comecei a procurar literatura que tratasse sobre mediunidade e relação psicológica. Outro ponto importante, chegou um ponto que eu disse, eu quero mudar de psicóloga. Agradeci a ela, mas mudei.
eu quero pelo menos uma psicóloga que não me induza a desacreditar daquilo que me faz bem. Então, mudei para uma psicoterapeuta, felizmente acertei, ela de uma maneira ética, ela nem me induzia a ser um espírita convicto, mas também ela não me induzia a desacreditar. Ela sempre procurava saber como é que eu estava me sentindo em relação à minha doutrina, que é um aspecto importante, porque às vezes até como um psicólogo, né, que tem essa vivência com a doutrina espírita, a gente sempre tem tentado a dizer para a pessoa, vai na casa espírita, faça um tratamento espiritual, mas dependendo do momento daquela pessoa, eu não vou fazer bem para ela. Porque se ela for lá com um nível de dúvida muito alto, ela só vai lá encontrar informações que vai confirmar o ceticismo dela. Estou certo ou errado? Quantas pessoas não vêm à procura, né? Mas a consciência dela não está preparada para entrar em contato com essa luz que proveniente da doutrina espírita. Então tudo tem o seu momento. Então a primeira coisa foi a reviravolta. Eu mudei também de psicoterapeuta. Certa vez eu cheguei no psiquiatra, esse aí eu não precisei mudar, porque uma vez eu cheguei para ele e disse, olha, eu não quero fazer uso de medicação. Aí ele olhou para mim e disse, eu também não quero mais prescrever medicação para você. Sabe por quê, Alenilson? Eu disse, por quê? Porque você só precisa aprender a lidar com essa situação que você vivencia. E interessante, um psiquiatra que tinha uma vivência numa doutrina protestante. Mas era uma pessoa que tem sensibilidade, não é? É como se ele dissesse, procure se compreender mais. E aí é onde é que a gente vai lembrar do nosso saudoso e querido irmão Frankl. Sempre quando eu assistia às palestras de Frankl, ele gostava de ressaltar, conhece-te a ti mesmo. Ele não ressaltava isso com muita frequência? Olha, lá no oráculo de Delfos, houve uma recomendação a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E aí eu vou fazer uso da expressão do nosso querido amigo e vou complementá-la com a permissão dos que estão aqui presentes. Cuida-te de ti mesmo. Porque lá no oráculo de Delfos estava prescrito, conhece-te a ti mesmo e cuida-te de ti mesmo. Do que adianta a gente ter um autoconhecimento aprimorado, mas não colocá-la ao nosso serviço de crescimento pessoal e espiritual, não é? Então, foi nesse segundo aspecto que este meu amigo, conseguimos dar uma reviravolta em nosso estado de sofrimento emocional e espiritual, aprendendo a cuidar de si próprio, né? Tomando como terapêutica todas as recomendações da doutrina espírita, né? A folioterapia, a hidroterapia, o tratamento espiritual. Bom, já partindo agora para as considerações finais, né? Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, tem uma pergunta muito significativa. Será a faculdade mediúnica indício de estado patológico qualquer? Ou de um estado simplesmente anômalo? Ou seja, traduzindo, a mediunidade é decorrente de uma doença emocional? Não, né? Mas é uma pergunta que foi muito pertinente na época e continua sendo, não é verdade? Ou é simplesmente um aspecto anômalo, ou seja, é um aspecto que foge do trivial, do comum. Aí a resposta foi anômalo, às vezes, porém, não patológico. Há médios de saúde robusta, os doentes o são por outras coisas. Então, por gentileza, abandona a convicção de que mediunidade adoece. Né? Porque eu já ouvi muito disso. Heitor, sabe por que eu estou assim triste? Olha, eu sou um pouco deprimida. É porque eu sou médium. Não diga isso não. Não diga isso não. Não diga isso não. Se você se sente deprimida, triste, se o tédio está tomando conta da tua vida, busque um autocuidado. E também busque pessoas que possam proporcionar um cuidado, né? Como psicólogos, né? Como terapeutas, um próprio educador físico. A gente melhora muito nosso estado de saúde emocional e psicológico quando a gente pratica um exercício físico. Uma caminhada. Reflete muito nosso estado de saúde. Lá no livro dos médiuns, que é a nossa referência, né? Para tratar desse tema. Poderia a mediunidade produzir a loucura?
não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, em virtude de fraqueza cerebral. Então a mediunidade também não produz loucura, não produz loucura. Se o sujeito ele se reconhece como médium e porventura ele vivencia um processo de sofrimento que pode ser tipificado como algo semelhante à loucura, que esse termo não é mais utilizado em termos de psiquiatria, né, e de avaliação psicológica, não é em decorrência da mediunidade. É de fatores neuroquímicos, né, de, quem sabe aí, da própria personalidade, de uma carga de traços psicológicos que vem lá desde vidas passadas, porque nós também somos resultado disso, concordam comigo? Né? A mediunidade não produzirá loucura quando esta já não existe em germe, ou seja, quando esta loucura já não está instalada no sujeito, quando ela já não tem ali uma semente que a qualquer momento pode crescer, florescer e produzir frutos. Né? Porém, existindo o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial. Então, se o sujeito ele traz consigo um conjunto de sintomatologia que pode ser tipificado como loucura, então é recomendável ele não vivenciar essa possível mediunidade que ele também tem. Porque nós sabemos que é algo de muita responsabilidade. Né? Quando uma pessoa começa a vivenciar a sua mediunidade, colocá-la a serviço da espiritualidade, ela vai se deparar com experiências que não são raras vezes, não está na literatura. São experiências difíceis de lidar, de compreender. Então, para um sujeito que tem uma personalidade não trabalhada, então isso pode implicar em um processo de adoecimento. Bom, aí eu pergunto para vocês, é possível vivenciar a depressão como sintoma da mediunidade? A senhora está fazendo assim, né? Sim, é possível. Em que sentido, Alenilson? Ora, eu relatei a minha experiência, descrevi a experiência do meu amigo. Quando a mediunidade ela é desconhecida pela pessoa que a tem, e quando ela desabrocha, quando ela se torna evidente para si e para os outros, então isso pode ser um fator a ser somado para a pessoa vivenciar um processo de adoecimento. Né? Mas isso só acontece até o ponto que a pessoa não se cuida, né? Em que ela não segue a recomendação lá do oráculo de Delfos. É possível vivenciar a depressão mesmo sem ser médium? Também já disse que sim, não é? E aí eu pergunto para vocês, é possível vivenciar todas as possibilidades da mediunidade, sem necessariamente ser uma pessoa triste, agressiva, impulsiva, irritadiça? É possível, né? Plenamente. E é esse o objetivo de todo médium, né? Que ele tenha uma mediunidade serena, tranquila, que transmita confiança às pessoas. Para que ele próprio possa ter mais credibilidade, né? No seu trabalho como espírita. Deixa eu contar para vocês uma historinha, né? Tem uma história que a narrativa é a seguinte. Havia um homem caminhando em uma floresta e ele se depara com um ovo grande. E ele supõe que é um ovo de uma ave. Como ele por ali não vê a sua genitora, então ele decide pegar aquele ovo e levar para a fazenda dele. Chegando lá, ele coloca junto das galinhas selvagens que ele criava. Aquele ovo, naturalmente, foi chocado pelas galinhas, né, como sendo sua. Chega o ponto de nascer, aquela ave vai crescendo junto com os pintinhos, até chegar a um ponto dela se tornar adulta, né? E, naturalmente, quando fica nessa fase, a pessoa se reconhece melhor, né? Então, a ave olhava para os seus irmãos galináceos e dizia: eu não pareço muito contigo. Aí os galináceos diziam: isso é coisa da tua cabeça. Isso é coisa da tua cabeça. Né? Certa feita, eles passeando na floresta, a ave vê aves semelhantes a ela, dando voos rasantes na floresta. Aí ela diz: olha, elas parecem comigo. Aí os irmãozinhos galináceos diziam: deixe de coisa, que isso é coisa de sua cabeça. Aí ela diz assim: mas ela se parece tanto comigo. Aí os galináceos dizem: são aves de outro mundo, você é desse mundo aqui. Aí a ave fica triste, diz assim: mas eu queria tanto voar como elas. O que é que os galináceos dizem?
não lhe é permitido voar, porque você é um dos nossos. E aí a ave introjecta essa afirmativa do outro e diz, realmente não vale nem a pena sonhar em voar. Então, um ser que tem em sua natureza um grande potencial para voar, alçar voos rasantes, né? Vislumbrar horizontes maravilhosos, encantar quem está embaixo, deixa de vivenciar toda a sua potencialidade por conta de um condicionamento dos seus social, dos seus companheiros. E aí, qual é a moral dessa história, dessa perspectiva que eu venho trazendo hoje? Eu tenho como essa ave os médiuns, quando eles não se reconhecem como médiuns, quando eles deixam se condicionar por uma ciência positivista que não dá credibilidade à relação do homem com a espiritualidade, quando ele próprio às vezes está na casa espírita, mas fica receoso de desenvolver a sua mediunidade, de colocá-la a serviço do bem, do próximo, então ele vai ser sempre um galináceo, mesmo tendo um grande potencial para alçar voos. Nesse sentido, eu gostaria de relembrar aquela recomendação de Jesus Cristo, não é? Que o candeeiro não deve ser colocado embaixo do alqueire, mas acima, para que todos vejam a luz. Então a mediunidade, ela tem esse grande potencial, não é? De clarear as vidas das pessoas que sofrem, que vivenciam, não é? De clarear a sua própria vida. A mediunidade é uma oportunidade de autoiluminação. É uma oportunidade de construir a paz interior. É uma oportunidade da gente aprender a se amar, a amar o próximo. Porque quando a pessoa não tem uma mediunidade propriamente dita, nessa perspectiva que eu citei no início, né, com todos os graus de sensibilidade aguçados, se ela quer conhecer a dinâmica do mundo espiritual, ela vai precisar sempre estar em contato com pessoas que conhecem, com a literatura. Mas quando o sujeito é médium, ele vai sentir essa dinâmica. Então, é uma pessoa que tem em si uma grande oportunidade de evolução espiritual. E aí fica um ponto de reflexão, né? Que, costumeiramente, a gente sempre tem a mediunidade como uma bengala. Não, eu preciso desenvolvê-la porque senão eu vou passar para o outro lado, mais com esse débito, não é? Não é verdade? Eu vou desenvolvê-la porque se eu não desenvolvê-la, vai que eu recaio numa depressão, vai que eu recaio num transtorno bipolar do humor, né? Não, desenvolva como uma oportunidade de iluminar esse mundo. Bom, para as pessoas que vivenciam essa sensibilidade e ainda não sabem lidar com ela, quais são as recomendações? Como adepto da doutrina espírita, a primeira recomendação é evangelho-terapia. Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, porque todo médium, segundo o meu professor de mediunidade, Catão, lá do Leopoldo Machado, ele tem que ser evangelizado. Né? Porque senão não vai produzir luz, né? Exatamente. Fluidoterapia, né? A terapia dos passes, a hidroterapia. E apesar de eu estar trazendo essa aparente dicotomia entre uma ciência positivista, materialista e uma ciência espiritual como a doutrina espírita, se o médium achar por bem e até mesmo lhe for recomendado, procure um psicólogo, faça psicoterapia, porque apesar de nós sermos médiuns e de trazermos conosco esse grande potencial, né, de construir essa relação, essa ponte entre os encarnados e os desencarnados, mas a gente também tem nossas encrencas pessoais, sem sombra de dúvida, né? Temos nossas dificuldades relativas à nossa persona, também vivenciamos dificuldades rotineiras como dificuldades financeiras, amorosas, então a gente precisa trabalhar do ponto de vista emocional mesmo, né? Até para que a gente possa, quando estiver na atuação como médiuns, ser aquele médium aprimorado, convicto, seguro, né? Para não deixar dúvida para as pessoas. Uma dieta adequada, e não é só uma dieta de alimentação não, viu? Mas é uma dieta de pensamentos, né? Vamos refletir e pensar sempre a mediunidade como algo que está ao bem da humanidade, ao nosso próprio bem. Bom, o que eu gostaria de contar para vocês é o seguinte, finalizando, né, a nossa reflexão de hoje à noite, que a mediunidade, na Idade Média, ela foi tomada como bruxaria.
Não é? Então, as pessoas que tinham sensibilidade espiritual eram ditas bruxas ou bruxos e eram destinadas à fogueira. Na atualidade, a fogueira ela é diferente. É uma fogueira materialista. Então, temos que ter muito cuidado. Não é? Ter cuidado com esses discursos materialistas que querem desacreditar dessa relação do mundo espiritual com o mundo material. E aqui fica uma recomendação, meus queridos, com base na minha própria experiência, com base nos estudos de casos que eu faço, com base também nos relatos que eu ouço dos meus amigos e irmãos espíritas, que a casa espírita, a cada dia, ela precisa se preparar mais para acolher essas pessoas que estão vivenciando uma mediunidade que as desconhecem. Porque, vou ser bastante sincero, eu ainda desconheço uma ciência que possa cuidar tão bem dessas pessoas como a ciência da doutrina espírita. Então, a casa espírita tem uma grande missão, que é a missão de cuidar desses médios que estão em um estado de sofrimento, que desconhecem quem eles são e esse grande potencial que eles têm. Né? Então, às vezes, até no meu acadêmico, eu ouço algumas críticas. Eu tenho um paciente que foi a uma casa espírita e foi prescrito um tratamento espiritual e foi dito que ele é médium. Aí depois a pessoa, né, por algum motivo, não deu continuidade ao seu tratamento espiritual, não se auto-evangelizou, não procurou cuidar de si, tomando como base a luz da doutrina espírita, deixou se seduzir por um discurso materialista. Mas a gente não pode deixar de continuar sendo ousados em dizer para as pessoas, olha, você precisa trabalhar a sua mediunidade, você precisa estudar, conhecê-la do ponto de vista teórico, e depois se inserir em um grupo de estudo mediúnico, até que você tenha a oportunidade e chega o seu momento de você colocá-la a serviço do bem e do seu crescimento pessoal. Porque, acreditem, a faculdade, ela não, de maneira nenhuma, vai dizer a um aluno de psicologia que tem que conseguir essas características para ele fazer isso. Jamais um psiquiatra vai fazer isso. Jamais. O meu científico, até o presente momento, não está preparado para assumir essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Até mesmo o Avelar, que é um dos autores do livro Depressão e Mediunidade, ele vai afirmar muito bem isso, né? E ele vai até colocar isso até como um interesse materialista, porque a partir do momento que o meio científico e toda uma indústria que está por trás, como a indústria da farmacologia, assumir que existe essa relação do homem com o desencarnado, ela vai perder o poder que tem sobre o outro. Mas até o dia que mais um dia ela vai ter que assumir, porque a lei é a lei do progresso, né? É isso aí. Todo mundo está fadado. Está fadado a isso, inclusive as ciências, né? E a humanidade só é o que é hoje por conta da mediunidade. Parem e reflitam, não é? Então, meus irmãos, quando eu estava refletindo sobre esse tema, um amigo conversou comigo assim: Alenilson, a mediunidade ela é como um avião, que apesar dele andar sobre uma pista para pousar ou decolar, mas o avião ele foi feito para voar. Da mesma forma é a mediunidade. Né? Então, a pessoa que não se assume como médium, a pessoa que não busca um autocuidado, ela é como um avião que fica o tempo todo andando sobre uma pista. Né? Ela vai sempre esbarrar alguma coisa. Imagine aqui, nessa BR aqui, né? Um avião ali, ocupando o espaço dos carros. Não tem condições, né? É semelhante ao médio, né? Bom, para finalizar, me permitam-me recitar um samba que eu gosto muito, que essa casa é uma casa musical, eu percebi, né? Eu gosto muito de um samba de um cara chamado Diogo Nogueira, é o samba Clareou, né? A vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte, para quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte. Amigo, levante a cabeça que a vida não é tão ruim. Tem dias que a gente perde, mas o jogo não é assim. Para tudo tem um jeito, e se não tem um jeito ainda é porque não chegou ao fim. Levante a cabeça se a ciência não curar, porque o que não tem remédio, remediado já está, né? Já é um vencedor quem a dor de uma derrota enfrentar, né? E a quem Deus preparou, nunca faltou. Na hora certa, o bom Deus dará, né? Que a graça de Jesus sempre esteja conosco. E muito obrigado pela oportunidade.